Oi, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Daniela Santos, taróloga, artesã e perfumista natural. E hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente, porque 23 de abril é o Dia Internacional do Livro, e com isso eu pensei em trazer aqui algumas dicas de livros sobre perfumaria, para quem tem interesse em fazer perfume natural ou tá começando aí a estudar perfumaria natural. São livros que, dois deles eu considero, assim, muito básico, nesse sentido que eles vão te dar todas as informações necessárias para começar a entrar, se enveredar nesse caminho da perfumaria natural. Mas vamos lá, vamos falar sobre os livros, né? Tô aqui com a minha colinha para me ajudar aqui a seguir. O primeiro livro é um livro da editora Lajos, que se chama Perfumaria Botânica, a Arte de Criar Perfumes, da autora Justine Crane. Esse é um livro bem básico, assim, né? No sentido que ele vai te dizer quais são os materiais para perfume, né? Com que você pode fazer perfume natural, né? Em termos de plantas, em termos de álcool. Quais são as diluições consideradas seguras, né? E aí, partindo disso, como é que se compõe um perfume? Como é que se compõe um perfume? Como é que se avalia o material utilizado na perfumaria? E ela tem uma coisa que ela traz a experimentação prática mesmo, né? De que você só vai se tornar um bom perfumista se você todo dia, né, se relacionar de alguma forma com esses materiais, sentindo o cheiro. Aí ela vai falar sobre olfação ativa, como é que se faz, né? Que aí você acaba criando uma certa inteligência para aqueles perfumes, acaba entendendo como é que eles se combinam. Ela vai falar como é que a gente vai ensinar, né? Como é que se descreve o material, como é que se descreve, né? Quais são as sensações, né, que ele traz para você. E ela tem uma coisa muito prática, né? De como é que você, quando entra em contato com um material novo, o que você deve fazer? Quais são as diluições que você deve fazer para poder avaliar aquele material? E aí, essa autora também, ela trabalha muito com tinturas, né? Então ela fala como é que se faz uma tintura, ela dá várias ideias de vários materiais para se fazer tintura. Além de autora e perfumista, ela é professora de perfumaria, então ela traz algumas experiências dos alunos dela ao se criar uma tintura. E assim, nem todo mundo que faz perfume usa tintura, né? É muito mais comum quando você fala de perfumaria botânica, principalmente disso que a gente vê na internet, né, de se utilizar apenas óleos essenciais. O que é tudo certo, é super válido, né? Mas fazer a sua própria tintura, o seu próprio extrato, é uma arte em si, além da perfumaria. E ela traz isso pra gente também, né? E como você pode abrir as possibilidades e não ficar presa, né, nos óleos essenciais mais comuns, por assim dizer, né? Quando você sabe criar as suas tinturas, quando você se dispõe a isso, você abre um leque de oportunidades de plantas, às vezes, né, que não são tão famosas aí, sim, na aromaterapia, então não vai ter óleos essenciais, e de coisas que às vezes você só tem ali na sua região, né? Então você tem alguma planta muito perfumada, né, ou que é tradicionalmente utilizado para alguma coisa dentro da sua região. E se você consegue, sabe, fazer as tinturas, você consegue trazer essa planta para a sua prática de perfumaria. Então é bem interessante nesse sentido aí, de fato, fazer as suas tinturas. Ela vai falar também sobre fixação, dar algumas ideias, né, de fixadores. Perfumaria botânica, o perfume natural, ele não tem, assim, a grande fixação, assim, porque quem vai trazer isso são materiais sintéticos. Então, quando você fala de perfumaria natural, tem sempre ali que dar um pouquinho, você tem que pensar, né, quais são as plantas que são naturalmente fixadoras, porque você não pode acrescentar, apesar dela trazer uma substância que é uma substância natural, que pode ser utilizada como fixador também. Então é interessante isso, mas ela entra aí, né, e explica sobre isso bastante. Depois ela fala um pouquinho sobre acordes, né, muitos perfumistas, quando criam perfumes naturais, eles trabalham com um sistema de acordes. Ela vai falar o que é isso, como é que funciona, quais são os tipos de acordes que existem.
E finalizo o livro falando sobre materiais e equipamentos que você precisa para começar a fazer perfumes, né? Então, quero começar hoje a ser uma perfumista, criar meus próprios perfumes. O que eu preciso para começar? Ela tem todas as informações também. Esse livro é dividido em parte 1 e parte 2 na edição brasileira, mas você consegue encontrar, para quem lê em inglês, a parte 2 disponível gratuitamente para quem assina o Kindle Unlimited, ou também para quem lê em inglês na versão digital do Kindle, num valor bem mais acessível do que o livro físico em português. Segunda dica, também um livro da editora Laszlo, que se chama Essência e Alquimia, da autora Mandy Aftel, que é um outro livro bem basicão, assim, em termos de prática, né? Que vai te dar todas as informações práticas, né? Porque são livros grandes, na verdade, né? Eu vou colocar aqui a capa, vou deixar aqui a capa também desse livro. Mas, assim, que vai te dar toda a base, toda a estrutura para que você crie um perfume sabendo aquilo que você está fazendo realmente. Esse livro, ele vai te dar um apanhado histórico, vai falar, ele na verdade começa falando sobre olfato, né, qual é o poder do olfato, o que historicamente teve esse olfato silenciado, e trazendo aí a história da perfumaria. É interessante porque ela não começa essa história em Paris, na França, porque muitos autores, quando pensam em história da perfumaria, vai falar aí de uma perfumaria francesa, e ela vai trazer lá, né, desde o Neolítico, né, que a gente usava plantas na fogueira para perfumar o ambiente, e com isso também mexer com os nossos sentidos, né? Que a perfumaria, ela não é só um cheirinho interessante, mas ele vai mexer o olfato, né? Ele tá ligado direto ao nosso sistema límbico, e com isso ele é capaz de nos proporcionar mudanças de humor, de sensações e de ação prática também no nosso dia a dia, e que a humanidade vem fazendo isso desde lá do Neolítico. E aí, trazendo aí do Egito Antigo, ela fala pouco, né? Até porque não se tem muita informação mesmo, e algumas informações controversas, mas ela é interessante porque ela não nega essa parte da história da perfumaria, né? O que muitos autores fazem, pensando aí numa perfumaria quase já industrial, já na França. Em seguida, ela vai falar dos sistemas de notas, né? Nota de base, nota de coração, nota de cabeça, explicando exatamente o que é isso, trazendo exemplos de notas de cada uma dessas, né? De onde é que a gente pode encontrar, como é que elas se misturam. Então, é bem interessante aí esses sistemas de notas. Depois ela fala de como é que a gente mistura essas notas, como é que se compõe um perfume, e finaliza o vídeo também com materiais e instrumentos para se iniciar uma prática de perfumaria. Os dois livros, assim, falando em perfumaria botânica e perfumaria natural, são essenciais à leitura. Eu, pelo menos, considero essenciais à leitura para uma prática contextualizada. Hoje em dia a gente tem um monte de informação na internet. Então, assim, eu quero fazer um perfume natural. Você não precisa ler, você não precisa fazer um curso de perfumaria para se fazer um perfume natural. Porém, se você quiser ter estrutura, se você quiser ter base, né, de um conhecimento sedimentado, eu acho que esses dois livros, eles vão te proporcionar esse conhecimento, assim, né, mais estruturado, de saber o que você está fazendo e por que você está fazendo isso que você está fazendo. Esse livro também, para quem lê inglês, também está disponível no Kindle Unlimited, e também está disponível em formato digital, num valor mais acessível do que a cópia física em português. Porém, eu acho super válido ter a cópia física, porque são livros de estudo, são livros de consulta. Então, tê-lo à mão, acessível, é muito interessante. Que, aliás, fica a dica de presente, porque eu só tenho a versão digital. Mas para quem lê inglês, pode ser uma comodidade, né? Porque tá começando e não quer investir muito. Esses livros aí na versão digital. E aí, terceira e última dica, esse livro que é um livro nacional, se chama Perfumaria Ancestral,
da autora Palmira Margarida. Palmira Margarida, que é doutora em ciências, especialista em perfumaria antiga e criadora da Escola de Perfumaria Ancestral, que foi aonde eu estudei perfumaria. E é um livro que vai falar mais da nossa relação humana com as plantas, principalmente o feminino, né? Com as plantas e como isso foi negado historicamente, como a gente sempre utilizou as plantas no nosso autocuidado e na nossa autogestão, e que isso foi roubado da gente, né? E como é que a gente se relaciona. Ela traz muito de uma experiência pessoal também, desse lugar que a gente sempre tinha planta em casa, sempre se relacionou e com as plantas, e que isso foi perdendo, né? E como elas atuam na gente, né? Ela fala muito do olfato, da relação do olfato, da importância do olfato, dessa relação do olfato com o nosso sistema límbico. E ela finaliza lá falando sobre os sistemas de notas também, só que ao invés de usar nota base, nota de coração e nota de cabeça, como a Mandy Afton utiliza, ela vai utilizar nota baixa, nota média e nota alta. Outra denominação, mas basicamente a mesma coisa. Esse livro também é uma boa introdução para a metodologia dela, essa perfumaria ancestral, o que é, né, como é que funciona, então qual é o pensamento dela em relação aos perfumes, entendendo que ela é uma especialista em perfumaria antiga, então ela vai trazer muito desse lugar, essa sabedoria, né, que a gente sempre usou o perfume desde o início da humanidade, e a nossa prática pessoal e religiosa e de cura, né, sempre esteve associado às plantas, né. Vou ler aqui um trechinho pequenininho do livro, que diz que a perfumaria ancestral não é exatamente sobre o perfume final, e sim sobre tecer os pulsares, memórias e sacralidades femininas, até chegar em uma arte olfativa que traga sentido para as emoções de quem vai usar. Esse é muito o olhar dela sobre a perfumaria, e ela consegue aqui se aprofundar, mesmo sendo um livro curto, sobre essa perspectiva e pensar de perfumaria. Então, assim, os 2 primeiros livros são livros bem técnicos, no sentido que vão te dar informações práticas de como criar perfumes, né? De como avaliar material, né? De como criar composições, de como fazer tinturas, né? De como o que fazer quando você pega um óleo essencial pela primeira vez. Então, elas vão te dar essas informações bem práticas, enquanto esse terceiro livro vai te trazer um outro olhar para essa perfumaria, né? Dizer, olha, quando você trabalha com perfumaria natural, você não está trabalhando só com cheirinho, né? Você está trabalhando com plantas. Plantas são seres vivos, né? São seres vivos que a gente tem uma relação aí ancestral com elas, e que elas vão alterar o nosso humor, a nossa capacidade de autocuidado, o nosso pensamento, né? Que o olfato, ele tá diretamente ligado ao nosso cérebro, né? Que com isso ele vai atuar direto na gente, provocando atitudes e pensamentos que podem nos beneficiar de alguma forma, né? Então, essas são as dicas aí de livros. Espero que vocês tenham gostado. Considero esses 3 livros de extrema importância para quem quer não só fazer perfume, mas ter um alicerce e uma profundidade naquilo que está fazendo, né? E é isso. Até o próximo vídeo.